esse início de trabalho. Sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe. Cada elemento é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é O Livro da Vida. Tem um ensino bem importante assim, que aquilo que plantas has de colher. Isso fica bem fácil assim da gente ver, não tem dúvida. Aquilo que plantas has de colher. Então, aquilo que nós fizemos para Jesus, que Ele é o amor, de colocá-lo na cruz, e foram poucos aqueles que puderam auxiliar ou ter um posicionamento a respeito de Jesus. Então todos os outros que ali se encontravam preferiram soltar Barrabás. Então aquilo que plantas has de colher. Devido a isso também diminuiu a bondade do Criador para com os seres humanos. Então a bondade do Criador é para aqueles que têm uma vontade verdadeira. Se a pessoa tem uma vontade verdadeira, ela recebe os auxílios. Se a vontade dela for mais ou menos, também os fios que ela tem em ligação com a luz são cortados. Porque nós sabemos assim que os fracos serão cuspidos fora. Então tem esse ensino assim. E isso fica bem fácil assim, da pessoa ir observar numa pequena escala, né? Numa empresa, numa firma. Aqueles que são fracos são os primeiros a serem eliminados. Na criação é assim também. Aqueles que não têm a condição, que não tiveram e que perderam, que não interessaram em ter a condição de se tornarem fortes, também não servem. E a gente vai observando que essa eliminação na criação é uma eliminação verdadeira. Se a pessoa tem uma árvore que dá frutos, é só observar que vêm as flores, vêm ventos fortes. Muitas flores caem. E a pessoa que tem aquela condição assim, pensa assim que não vai dar frutos. Depois, observando, vem muitos frutos. Vem ventos fortes de novo. Então, a pessoa olha assim debaixo daquela árvore, tem muitos frutos que caíram, pequenos. Então, a seleção vai sendo feita assim. E é bem interessante, porque quando vê documentário de manadas, não vemos nenhum animal que apresenta debilitado. Quer dizer que aqueles animais que se mantêm vivos apresentam aquela condição. E muitos outros, quando aproxima daquela manada e quer pegar um daqueles filhotes, a força que aquele filhote tem é assustadora. Então aquele homem que aproximou daquele filhote, é assustadora a força que aquele filhote tem. E nós vamos observando que os que são fracos, na disposição para entender os ensinos, para estudar o livro na luz da verdade, não terão serventia, serão cuspidos fora. A bondade do Criador é assim. E a gente vai observando que existe nível diferente. O nível é assim, tem o patrão, tem o empregado, tem o comandante, tem o comandado. Quer dizer que tem nível diferente, porque se fôssemos todos iguais, então só teria comandante. Se fôssemos todos iguais, todos seríamos professores. Se tem aluno, é porque tem nível diferente. Então quer dizer assim, na nossa vida interna, conhecendo os ensinos que o Criador instituiu, é aí que vem o nível, é aí que vem a compreensão, a dedicação, a vontade que existe dentro de cada um para que ele possa voltar para a pátria do Espírito. Isso é físico. Então cada um de nós é que tem que ir fazendo esse trabalho consigo mesmo. De observar assim, que nós temos facilidade de ver a falha que aquele está apresentando. Mas dificilmente a gente vê a falha que nós temos. Na nossa vida, nós tínhamos que trabalhar assim com o terceiro mandamento, de ir observando como nós somos. Para que eu continue tendo aquele trabalho, o que é que eu venho ofertando para a empresa continuar tendo um movimento
para que ela tenha a condição de ter a possibilidade de continuar remunerando aqueles seus trabalhadores. Então, na empresa fica fácil da gente observar. Na moradia, se aquele pai descuida, se aquela mãe descuida, os filhos passam a atuar de qualquer maneira. Então, quer dizer assim, para nós termos uma serventia para o Criador, a firmeza que precisamos de ter é em todas as coisas, no jeito de sermos, de apresentarmos, na nossa postura diante da vida e do jeito que a pessoa está compreendendo os ensinos. E é bom a pessoa ir lembrando assim, aquele que hoje tornou-se professor naquele segmento, ele cursou aquele curso e ele foi fazendo também pesquisas de autores que davam aquelas informações. Então, ele não só seguiu aquela orientação, mas ele também buscou orientação fora. Ele qualificou-se para, na vida dele de profissão, ele ficar qualificado. Conhecer os ensinos é esse trabalho. A pessoa precisa de lembrar assim, o livro Na Luz da Verdade, ele atende a todas as compreensões, a todas as idades, mas a pessoa tem que lembrar que à medida em que ela vai tendo uma sequência de estudos, ela também vai ampliando o seu saber. Isso é físico, isso é verdadeiro, porque a boa vontade também vai trazendo com que a pessoa vai tirando as influências anteriores que trouxemos. Nós trouxemos muitas influências, a falta de paciência, a vontade de ser, a vontade de tornar-se. Então, quer dizer assim, para a pessoa ser, para a pessoa tornar-se, ela tem que ter paciência. Porque aquele professor foram décadas de estudo para que ele tivesse aquele conhecimento. Aquele outro profissional, ele fez a mesma coisa. Para nós termos uma matéria dentro de nós que nos alimenta, porque todas as pessoas falam assim, que tem uma saudade, que tem uma angústia, que tem uma vontade. Mas se cada um observa, essa saudade, essa angústia, essa vontade é material para o espírito voltar para a pátria de origem. Para voltarmos para essa região de luz, nós temos que conhecer agora o caminho que nos leva novamente até essa região, porque descemos e agora para voltarmos, nós temos que ter um amadurecimento com as informações, as instruções. E esse amadurecimento tem que lembrar assim, quando tem um aprofundamento no livro Na Luz da Verdade, independente de cada um de nós, o nosso passado começa a vir. E quando nós fazemos um resgate de uma compreensão anterior que nós tínhamos, de um comportamento anterior, nós vemos que vem outro. O que acontece? Acontece uma coisa muito boa, porque a pessoa tem agora uma força dentro dela que possibilita que ela venha fazer esse resgate. Então, cada um de nós é que tem que ir observando como é que ele está tendo o procedimento. Então, para nós termos uma condição interna de melhorarmos, é perseverando. Porque aquele profissional que trabalha com motores, ele não abre o motor assim. Se ele pode, ele liga aquele motor e ele procura ouvir o barulho que o motor está fazendo, para que quando esse motor estiver aberto, ele sabe exatamente no lugar em que ele vai. Então, as limitações que nós temos que ter uma força extra para conviver com aquela limitação. Para abrirmos dentro de nós aquele quadro anterior, nós temos que ter uma elevação dentro. E essa elevação, a pessoa sabe assim que existe, porque ela manifesta muitas vezes na nossa vida, no nosso dia a dia. Porque quando uma pessoa tem muitos itens para fazer naquele dia, e ela sabe assim que ela precisa de fazer aqueles itens, muitas vezes ela não sabe onde ela começa. Se ela para um pouco, ela vê assim que ela pode fazer esse, depois ela faz aquele outro, depois ela faz aquele outro.
Isso é físico. Elevou-se. Essa elevação possibilita que o Espírito manifesta. É isso que nós precisamos de ter presente dentro da nossa vida, a manifestação do Espírito. Porque na norma de tempo e de espaço, 7 da manhã, 19 horas. É físico. Mas com a atuação do Espírito, então tem uma elevação. Nessa elevação, muda a norma do tempo e do espaço. A pessoa passa a ter um saber melhor daquilo que ela precisa executar. Temos que lembrar assim, que a responsabilidade é individual. E nós sabemos assim que o livro da vida é aquela condição do juízo final. E é bem importante assim, os raios que são emitidos na criação, a espada julgadora são os raios que são emitidos. Ele já vem atuando em muitos povos, em muitas pessoas. O que acontece? Vai atuando. Quando a pessoa pensa assim que ela agora se encontra resguardada, tem aquela outra condição bem importante, né? Aquilo que está dentro de nós. Então, aquele que já se encontra fora do corpo de matéria grosseira, ele continua recebendo os raios. Porque do jeito que quando uma pessoa tem uma clareza dentro dela, ela fala assim que ela teve uma luz. Quer dizer que ela teve uma clareza, então agora ela tem a solução daquilo que ela precisa. Então ela tem uma luz. É assim que nós referimos quando nós precisamos de ter um saber. A nossa vida interna é dessa maneira. Para continuarmos tendo a luz, a pessoa tem que continuar esforçando. E é bem importante assim, porque a pessoa teve um dia de lucidez, ela teve uma solução muito boa, ela teve um auxílio muito bom, aquele auxílio assemelha-se àquele atleta que ganhou um prêmio. Ele fez um esforço antes para ganhar aquele prêmio. Aquele auxílio não veio assim, de qualquer maneira, para a pessoa. Fica bem fácil assim da gente ver o estudante. Tem uma determinada matéria que ele não entende. Então a dedicação dele, quando ele vai dormir, ele sonha na solução que apresenta aquela matéria. Então ele acorda de madrugada ou acorda de manhã e anota aquela solução. Quer dizer que para ele ter tido a solução, ele teve que também ter um empenho antes. Isso que nós precisamos de entender. Não tem uma maneira. A mesma coisa daquela menina no fogão. Ela tem 10 anos, ela sabe mexer no fogão, mas tem 10 anos que ela está ao lado da mãe. E a gente vai observando assim, criancinha pequena, época de calor, assim, o adulto põe a cadeira perto da pia e a criança fica brincando ali na água. Aquela criança, se continua ali perto do adulto, daqui 10 anos, aquela criança sabe fazer muitas coisas. E aquela criança foi recebendo a graduação. Então, quer dizer assim, aquela criança gastou 10 anos para ter uma noção, e que tem muitas coisas ainda no fogão que ela não mexe, o adulto recomenda, e ela obedece. Então, para nós termos uma dedicação, para nós recebermos auxílios, também não é assim, porque nós não temos uma vontade verdadeira. É isso que nós precisamos de entender. A nossa vontade é fraca, então nós temos que desenvolver uma maneira de ter uma vontade verdadeira. É isso que precisa de ter dentro de nós essa convicção. Porque aquele noviço que chegou na oficina, não tem como falar para ele ou dar a ele a informação do ruído ou das ferramentas. Ele não tem noção. Então aquele profissional vai graduando aquele noviço. A mesma coisa, entrou para fazer um curso, aquele curso gasta 3 anos, gasta 4 anos, ou gasta menos, ou gasta mais. Ele vai ter uma noção melhor quando ele terminar aquele curso e se ele passou para ter convivência com profissionais daquele curso, nos chamados estágios. Então ele torna-se um profissional. Para nós voltarmos para a luz,
é assim. Nós temos que desenvolver uma força dentro de nós através dos ensinos, porque o nosso comportamento anterior, é só observar assim a história do homem sobre a terra, que é sempre assim, de juntar 2 ou 3 e espezinhar aquele menor, de apropriar. Essa é a história do ser humano sobre a terra. Então, para nós fazermos o resgate do livro da vida, da nossa página, nós temos que ter uma força para compreender aquele comportamento que tivemos. E agora, para termos um comportamento melhor. Então, a nossa vontade tem que ser verdadeira. E é bem grave assim, porque a multidão que condenaram Jesus, muitos e muitos não o conhecia. É só ir observando assim, um apresentador de uma televisão, mesmo ele tendo assim muitos anos de apresentação, ele vai nos lugares e ele não é conhecido. Quer dizer que aqueles também, naquela época de Jesus, muitos não o conheciam e posicionaram do lado errado. Aqueles que posicionaram do lado errado somos nós. É isso que nós precisamos de perceber assim. Porque se hoje nós cometemos falhas, também cometíamos falhas também naquela época. Agora, para recebermos os auxílios, nós temos que ter uma vontade verdadeira. Não é mais ou menos. A gente vai observando assim. Quando tem uma presa e tem o predador, aquele predador tem que fazer muito esforço para pegar aquela presa. De uma maneira geral, aquela presa apresenta uma resistência na fuga. Então aquele predador tem que fazer esse esforço. Aquela presa tem que encontrar-se qualificada para ser salva. Então, para nós nos salvarmos dos raios que são emitidos pelo universo, do juízo final, nós temos que ter dentro de nós uma pureza. E essa pureza é aquela condição assim que não é mais ou menos. E a gente vai observando que um ou outro recebe auxílios. E a pessoa fala assim que foi auxílios que ela recebeu para ter saído daquela situação. Então, se dá o nome desse auxílio de muitas outras maneiras. Mas a pessoa teve um merecimento. É isso que nós precisamos de ir observando. O merecimento. Então, para termos o merecimento, a sinceridade dentro de nós. A pessoa ser aquilo que ela fala. Ela viver aquilo que ela está apresentando. Então, para voltarmos para a pátria do Espírito, para ter aquela condição do livro da vida, da nossa página, se encontrar com uma condição de ter resgatado o que nós transgredimos numa época anterior, tem que fazer o resgate. E isso é verdadeiro, não é mais ou menos, porque aquele empregador que está querendo dispensar aquele funcionário já apresentou muitas maneiras que precisa de ser eliminado daquela empresa. Então não é o empregador que elimina aquele funcionário, é o funcionário que elimina-se. Porque se ele estivesse colaborando, então, do jeito que aquela empresa pudesse continuar rodando, movimentando, então ele seria uma peça-chave. Mas como ele começou a ser pesado para a empresa agora quer um que facilita o trabalho da empresa. A luz é igual. Não é a luz que elimina as pessoas. É a própria pessoa que é eliminada. Isso, cada um de nós precisa de ter bem presente assim, porque não fizemos nenhum trabalho para verificar aquilo que aprendemos nas escolas, nas igrejas. Não fizemos nenhum trabalho para ver aquele que está influindo, se tem uma coerência. A influência de todas as maneiras, nas vestes, no alimento, nos costumes. Então, porque a pessoa tem uma projeção, agora ela recebeu um contrato para fazer determinada influência. Então, o valor daquele é o valor do mercenário. Não tem peso, porque ele foi lutar numa parte que ele não tem nada a ver com aquele assunto. Então, o valor dele não tem valor.
é isso, mas aquele que segue, aquele é responsabilizado. Não tem essa condição assim de falar, mas eu não sabia. Nós sabemos de tudo antes. O Criador nos possibilitou todas as possibilidades antes. Isso cada um precisa de ter bem presente dentro dele. Não é para um período. Toda a época da nossa existência, nós sabemos o começo do certo e o começo do errado. A criança pequena, na barriga da mãe, influi. A criança pequena, se tem irmãos maiores, ela arruma o espaço dela entre os irmãos maiores. Ela pequena, ela quer brincar com os maiores. E ela arruma uma maneira de que possa brincar com os maiores. Então quer dizer que durante a nossa vida, nós vamos arrumando as maneiras que nós queremos para nós. Aquele que ficou fraco, ele vai sendo eliminado. Fica bem fácil assim de observar décadas anteriores que as crianças brincavam na rua. Então existia mais crianças, podiam brincar nas ruas, porque não tinha trânsito. Então o que acontece? Aqueles que eram mais fracos, eles eram deixados por último. Isso é bem interessante assim. Então na criação é o mesmo procedimento, porque se aqueles estavam mais fracos, é porque também não alimentavam direito. Ah, mas ele pode justificar. Mas para muitas coisas ele teve o posicionamento. E a gente vai observando assim até hoje. A criança quer um tipo de sapato, quer uma cor do sapato. E fala para os seus responsáveis ali, né, que quer esse tipo. O responsável, se pode, proporciona. Quer dizer, por que não ficou forte? Por que ele próprio não percebeu que ele era escolhido por último? Isso é físico. Se é escolhido por último, é porque não tem aquela condição física para continuar naquele brinquedo. Então, o procedimento, que para ficar forte. Agora, para nós fortalecer os nossos fios com a luz. É esse o procedimento. Então, não tem mais aquela condição assim de nos tornarmos crianças. Temos numa condição bem importante de nos tornarmos amadurecidos o suficiente para que os nossos fios ligados à luz fiquem fortalecidos. Os raios que são emitidos no juízo final, eles são. Fica bem fácil assim da gente observar na agricultura. Põe um tipo de semente e põe outro tipo de semente no mesmo espaço. Nasce as duas sementes, que possibilita aquilo que aquela semente trouxe. Então, o jeito que nós somos, é isso que precisamos de perceber. E outra coisa bem interessante assim. Numa cozinha, tudo ali se encontra morto. A carne, as verduras. Quer dizer assim, na moradia, normalmente, aqueles que preparam têm a capacidade de vivificar aquele alimento. Aqueles que vão receber daquele alimento ficam felizes. Isso é físico, isso é verdadeiro. Mas em muitos outros lugares, aqueles que estariam ali para vivificar aquele alimento não vivificam. Tem um procedimento comum. O que acontece? As pessoas não comem com frequência naquele lugar. É a mesma energia. É o mesmo alimento. Então os raios que são emitidos são dessa maneira. Os raios são sempre benéficos. Porque se a pessoa se encontra fraca, então os raios vão eliminá-la. Se a pessoa se encontra fortalecida, os raios vão fortalecê-la. E o fortalecimento, precisa de lembrar assim, né? É verdadeiro. E a pessoa tem que lembrar que ela tem que ter boa vontade. Se a pessoa entrou na água, se ela não sabe nadar, não tem boa vontade. Se não tem nenhum nadador ali qualificado para tirar aquela pessoa. Se tem um mais ou menos, está sujeito a morrer junto com aquele. É físico, isso é verdadeiro. Então, para nós fazermos qualquer coisa, nós temos que ter um conhecimento e uma vontade verdadeira. Para isso, nós tínhamos que nos encontrarmos fortalecidos com os ensinos.
Então, o livro da vida é aquela página que cada espírito humano tem. O jeito que nós comportamos durante a nossa existência está marcado naquele livro. Se for coisas que nós temos ainda a possibilidade de fazer o resgate, então vem para dentro de nós outra vez a lembrança daquele comportamento que nós tivemos, possibilitando assim que o resgate seja feito. É isso que cada um precisa de lembrar. Se não temos a possibilidade, então seremos excluídos. Então a bondade do Criador é assim, porque depois do juízo final, só ficarão sobre a terra aqueles que apresentam as condições de viverem de acordo com as leis que o Criador instituiu. Isso é bem importante assim. Se não viver de acordo, não teremos a possibilidade, porque os ensinos são aquela referência assim, que possibilita o espírito humano ter dentro dele a clareza, ter dentro dele aquilo que ele precisa. Então, aquela condição de saudade é saudade da parte do espírito. A pessoa fez os passeios, a pessoa fez aquilo que ela precisava, a pessoa tem os recursos financeiros, não falta nada para ela, tem filhos e tem mais aquilo outro. Então o que acontece? Ela é que tem que fazer o esforço agora para ter a condição de voltar para a pátria do espírito. A bondade do Criador é assim, não tem a capacidade, não tem o aproveitamento. Então todos nós somos responsáveis por nós mesmos. E aquela condição bem importante assim, que muitos acham assim, que precisa de fazer as coisas para o outro. Mas normalmente nós fazemos as coisas para o outro e o prejudicamos, porque o outro já se encontra numa condição que não poderia ser auxiliado. Um exemplo bem simples assim, a pessoa tem um estabelecimento comercial e encontra-se com muitos débitos daquele estabelecimento e da moradia também. A pessoa vai dar a ele novas mercadorias para ele trabalhar. O primeiro dinheiro que entra, o primeiro recurso que entra, ele vai pagar as coisas principais, como a conta de luz, como isso ou como aquilo outro, porque são graves esse atraso. Resultado, aquele recurso que entrou daquele benefício, ele resolveu um pouco aquilo que precisava, mas ele não tem a condição de ter a continuidade. Então quer dizer assim, agora ele vai afundar mais. Os raios emitidos pela criação entram nessa bondade, possibilitando que a pessoa não afunde mais. Então, todas as catástrofes, todas as misérias que nós vemos através dos povos, está relacionado a que plantas hás de colher. E uma vida não está relacionada a 80 anos. Uma vida está relacionada à existência do espírito humano. Então 80 anos foi uma referência. E muitas pessoas têm que lembrar assim, que no caso de saúde, muitos e muitos nascem sem saúde. Então, num período anterior, o procedimento que esses tiveram para agora ficar sem saúde. Então, o livro Na Luz da Verdade, ele é esta condição, que nos possibilita uma elevação dentro de nós para vermos o que nós estamos marcando no livro da vida. Isso é físico. Como estamos marcando. E como é que nós temos a possibilidade de fazer os resgates das marcações que já tivemos. E temos que lembrar assim, um instante de lucidez que a pessoa teve, ou que teve um dia de lucidez, não é uma referência para que aquele espírito agora ele tenha os benefícios.